Gravando. Então, olha só. A gente está falando de recém-nascido, está falando de criança e para a gente não ficar muito perdido, por exemplo, a Silvana que vai trabalhar né, na UTI neonatal, né, Silvana? Geralmente umas 12 pessoas, tá? Obrigado, Simone. Geralmente, a Silvana, por exemplo, que vai trabalhar na UTI neonatal, né, a vontade de vida dela. É importante saber algumas patologias no período neonatal. E não só assim, eu vou ater um pouco em patologias, tá? Mas eu vou tentar trazer aqui, pessoal, o que a gente mais faz dentro de uma UTI neonatal, que é basicamente como alimentar essa criança que não tem força para sugar, né? A gente já viu na outra aula que o recém-nascido prematuro não tem força para sugar e ele tem que ser alimentado de outras formas. Vamos lá, então. Bom, então a gente já viu que 50%, né, da mortalidade, da morbimortalidade, como a gente já estudou, dos RNs se dá em relação a sempre a prematuridade. Então, quanto menor, entrou um Lenovo. Lenovo, por favor, se apresente. Quem que é o Lenovo? Então, quanto menor a idade gestacional e o peso, né, maior essa criança tem, mais chance essa criança tem de desenvolver algum distúrbio durante os primeiros dias de vida. Isso por quê, pessoal? Qual que é o problema de um IG e um peso baixo no nascimento? Eu não entendi, professor. Minha internet está travando um pouco. Dá para repetir? Tá, eu vou jogando. Cada vez que eu fazer pergunta, eu vou jogar no chat, tá? Então, qual que quais são os problemas que podem acarretar o nascimento em idade gestacional e peso baixo? Quais são? Essa é muito difícil, eu não sei. Pensa o seguinte, a gente está falando aqui de recém-nascido, certo? Peraí, deixa eu só resolver o problema com a Silvana. Fica assim, não entra agora. Silvana, você entrou? Cadê a Silvana? Então beleza. Então, qual que é o problema, pessoal, de uma criança que nasce com peso muito baixo e uma idade gestacional muito baixa também? Pensa, o que a gente tem que pensar? Sempre em desenvolvimento. Então, qual que é, na lógica de um desenvolvimento, se ela nascer com uma idade gestacional muito baixa, o que ela não tem, então, para viver? O pulmãozinho dela ainda não está bem formadinho? Por exemplo, o que mais? Saúde. Não foi espirro. Foi uma tosse mesmo, me engasguei com o bolo que eu tô comendo aqui. Que beleza. Pulmão, o que mais? O que mais que é imaturo, além do pulmão? O pulmão, acho que a audição também. Que coloca a vida dele em risco. Vou dar uma dica. A Larissa está usando isso agora. Tô usando, gente. Tá usando. Ela se engasgou aí com... A fala? Não.
A fala é, o bebê prematuro, Estresse, então, não. A parte digestiva, no caso, ele vai se alimentar. Parte digestiva. Então, assim, o bebê imaturo, lembra que tem o trato gastrointestinal muito imaturo ainda? Então, se ele tem um trato gastrointestinal e um pulmão muito imaturo, uma musculatura muito imatura, qual que é a chance desse bebê ter complicações? É muito grande, tá? E o peso baixo significa que ele não tem reserva suficiente ainda, né, para se manter durante um certo período fora do útero. Então, essas são as coisas que a gente vai tentar abordar aqui. Então, quando a gente fala de um bebê prematuro, né, a gente está falando não de uma criança sozinha, a gente está falando de duas coisas, né, que é o binômio mãe-bebê. Então, nunca os problemas do bebê eles vão ser isolados, pessoal. Sempre tem alguma coisa da mãe que causou aquela prematuridade, aquela deficiência, aquela doença naquele bebê. Porque nada acontece isoladamente, tá? Então, um dos fatores que a gente coloca aqui é uma desnutrição materna. Se a mãe é desnutrida, ou seja, falta de alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras, em calorias. O que isso pode acarretar para a criança? O que a criança tem que fazer com que a mãe se alimenta? Imagina a Larissa alimentando um bebê agora. Ela estaria alimentando de forma adequada ou inadequada esse bebê? Inadequada, ela tá comendo ali também. Então, você está comendo, Larissa, bolo ainda? uhum. Bolo de Não, amendoim. bolo de amendoim, meu Deus, já morri só de imaginar. Então, um bolo de amendoim. Será que uma, uma gestante ela estaria alimentando de forma adequada um bebê comendo só bolo de amendoim? Ou então Não, comendo só banana? Ou então comendo só uma coisa específica? Ou pior, numa baixa condição socioeconômica, não comendo nada, né? Tendo problemas para conseguir alimento, para preparar o alimento de forma higiênica, né? Então, esses fatores, eles vão se acumulando e aí você soma idade materna menor que 16 anos. São poucas as adolescentes que engravidam nessa faixa de idade? não. Não. O Cada primeiro, vez mais jovens. cada vez mais jovens. O primeiro parto que eu vi, inclusive, era de uma adolescente de 15 anos. Gente, Foi o primeiro parto dela, o primeiro que eu passei mal, inclusive, né? A Amanda me segurou. Então, eu passei mal duas vezes no mesmo dia, no parto normal, que foi o dessa adolescente, e no parto cesárea logo em seguida. E no meu eu não passei mal, quer dizer, não no no meu do Benjamin, né? Ou então, se a idade materna for maior que 35 anos, qual que é o problema de uma mulher muito mais velha ter filhos? nunca me questionei sobre isso. Nunca me questionei sobre isso. Oh, Assunto sossega. interessante. Eu, hein? Qual que é o problema, pessoal? Por que uma mulher mais velha corre riscos e oferece riscos para a criança na gravidez? Porque, sei lá, pela idade não consegue segurar o bebê por muito tempo. Tá, mas o que causa isso? Pode desenvolver hipertensão também. Mas veja, Silvana, que mesmo ela não tendo doença nenhuma, ela já tem risco só por ser de mais idade. O bebê nascer com síndrome de Down é um dos problemas. É um dos problemas o bebê ter síndrome de Down. A partir de uma certa idade, pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que a gente envelhece?
Por causa que a gente respira o ar. A gente respira oxigênio, né? E o oxigênio é Entendi. reativo e ele reage com o que do nosso corpo? Células, Com as células, e dentro das células tem os nossos que dizem brônquios, as dentro das células que dizem como somos. O que tem dentro das cromos. células? Os cromossomos. Os cromossomos dizem como somos. Então, o oxigênio que a gente respira, ele reage com o nosso DNA e acaba desnaturando certas partes desse DNA. E as nossas proteínas não são rápidas o suficiente para reparar esse DNA e isso acaba acumulando. O acúmulo dessa desnaturação do DNA se chama envelhecimento. É o que acontece hoje com a gente. E é por isso que isso acontece em todas as células, tá? Inclusive as células que estão dentro dos ovários da mulher, porque, como vocês bem sabem, o homem, quantos espermas ele tem para a vida toda? Milhões. Milhões. Ele produz infinitamente, certo? Uhum. E a mulher? Quantos óvulos ela tem? Um a cada ciclo. Então, ela tem um óvulo por ciclo, certo? Mas ela tem o número exatos desde o nascimento dela. Enquanto o homem produz e desperdiça, eles morrem e são reabsorvidos, né? Desperdiça, já entendeu o desperdício, né? A mulher não. A mulher já nasce com um número fixo de óvulos, né? Então, esses óvulos, eles também sofrem a ação da idade. Então, quanto mais antigo um óvulo, mais ele pode ter algum problema genético dentro desse óvulo, tá? No caso, então, ele envelhece junto com a mulher. Ele envelhece junto com a mulher, isso. Então, quanto Então, mais... se a gente não respirasse, a gente seria novo. Exato, melhor parar de respirar, vai ficar novo para sempre. Vou virar um peixe, vai me jogar na água. Depois eu morro afogado. No caso das mulheres que congelam o óvulo, no caso, vai congelar ele novo, né? E elas Isso, querem usar ele depois numa idade mais avançada. Daí, no pode caso, usar. não tem problema. Oferece riscos menores, né? Porque a gente também tem outros problemas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, placenta prévia. O próprio útero envelhece. Então, imagina você, o que é melhor, morar numa casa nova ou morar numa casa velha? Né? Então, morar numa casa nova é muito mais seguro. É a mesma coisa para o bebê. Quando mais nova a casa, mais seguro é aquele ambiente. Então, essas patologias da gestação, né, elas também são fatores que podem levar a um bebê prematuro. Então, se tem placenta prévia, se tem muito líquido amniótico, se tem pouco líquido amniótico, algum tipo de malformação, trauma, né, se a mulher, por exemplo, vive um ambiente muito violento, se tem infecção por desnutrição, se tem infecção por sexo desprotegido na gravidez, tudo isso pode levar também a um nascimento prematuro. Gestações múltiplas e consecutivas com intervalo reduzido. Isso acontece muito onde? Que tipo de ambiente socioeconômico? Não entendi. Olha essa última frase aqui, ó. Gestações múltiplas e gestações consecutivas com intervalo reduzido entre os partos. Se a gente fosse associar isso à condição socioeconômica, que tipo de condição socioeconômica seria? Vocês entenderam o que quer dizer a frase? Ai, meu Deus. Gestação múltipla. O que é uma gestação múltipla? De ter vários bebês? Assim, De ter vários bebês, certo? Então, posso ter, por exemplo, gêmeos. Gestação múltipla são de gêmeos.
Então, 2, 3 gêmeos. E consecutivas, ou seja, Uma atrás da outra. uma atrás da Uma outra. atrás da outra. Né? E com intervalo reduzido entre os partos. Então, a mulher Mal engravidou, acaba a quarentena. Mal mal acaba a acaba quarentena, o tempo. né? Isso. Já só tá amamentando. Amamentar é... Como é que é a história? Amamentar é o melhor anticoncepcional. Só que não. Tá? Eu conheço muitos casos de que a mulher engravidou no período, né? Acabou a quarentena, estava amamentando, engravidou exatamente quando acabou a quarentena e já teve o segundo filho. Aí tem pouquíssimo tempo de diferença os dois. Então, essas gestações, elas são típicas de que classe social? A de baixa. Da baixa? Socioeconômica. Da baixa socioeconômica. Por quê? Falta de acesso a métodos anticoncepcionais efetivos, falta de informação, crendices. O que mais? Nada disso, é porque eles querem colocar as crianças no semáforo para pedir. Ai, que horror. Isso, Sim, eles às vezes querem, eles querem ter filhos para os filhos trabalharem. Isso, é isso Em que eles casa, querem. É a mais boa família do governo também. Meu Deus, isso mesmo. É isso que eles querem, horror. né? Vou tirar o microfone que tá falando porcaria. Então, que nem a gente falou, esses sistemas do bebê, eles não são ainda maturos o suficiente, né, para uma vida extrauterina. Então, eles acabam ficando muito mais sensíveis às infecções e o sistema imunológico acompanha todo esse desenvolvimento. Então, quanto mais tempo ficar lá no útero, melhor para o bebê. Dentro de um hospital, a gente tem que tentar simular ao máximo um útero. É fácil fazer isso? Não. Não, não é fácil. Principalmente por um motivo óbvio. Não temos mais o cordão umbilical. E sem o cordão umbilical, o que a gente precisa dar para o bebê? Letra A, água. Letra B, leite. Letra C, chá. Letra D, Leite. leite. Obrigado. Então, precisa dar leite para o bebê. E não é leite de vaca, né? Porque imagina um bebê prematuro tomando leite de vaca que é super carregado em proteínas, sódio, cálcio, que o bebê, né, o sistema gastrointestinal dele vai acabar tendo muita cólica, ele pode até ter uma fissura, uma gastrite e morrer por causa disso. Então, o tipo de leite adequado para o recém-nascido prematuro é o leite materno. Mas e aí? O recém-nascido prematuro não consegue sugar. Qual que é a solução, pessoal? Sonda. Sonda é uma das soluções, certo? Então, tudo que a gente for fazer em relação à sonda, o que mais que pode ser? Dá tipo na boquinha dele com, sei lá, com... Pode falar. Dá na boca dele, tipo, Com seringa, Com que nem copinho. com copinho. Então, todas essas, o que é isso que a gente está falando? São suportes nutricionais, tá? Da onde vem esse leite, pessoal? das mães que dão leite. Das mães que doam leite, perfeito. Então, a mãe do RN prematuro, ela vai necessariamente ter leite? Às vezes não. Às vezes não. Geralmente não, tá? Por quê? Um recém-nascido prematuro, o processo de parto não necessariamente vai ter todas as vias que estimulam a citocina, por exemplo. Ou então pode acabar tendo uma cesárea, e aí piorou. Aí sim que na cesárea programada ainda, a gente vai ter menos ocitocina ainda. O que os médicos, o que é feito no ambiente hospitalar para tentar fazer com que a mãe, então, produza leite? Mostrar o... Não, depois que o bebê nasceu, Isso. mostrar o bebê pra ela, Uhum. Que dar mais? o bebê no colo dela, pra ela sentir o bebê, Uhum. ter aquele afeto. Sim. Que mais?
Já falamos na aula passada sobre isso. Estimular ela, Estimular como? fazer ela estimular, tipo, o peito, assim. Isso, colocar o bebê para sugar, né? O bebê não tem força, mas ali o estímulo é importante. Então, além disso, ainda é receitado ocitocina para ela, tá? Porque é a ocitocina que faz a descida do leite. Então, o ganho ideal de peso dessas crianças é mais ou menos aí 15 gramas por dia. Qual que é a diferença, então, de um prematuro para um recém-nascido a termo? Se aqui é 15 gramas, lá quanto era? Lá pro a termo. 30? Varia, né, pode ser 25, 35, 30, é o ideal para eles. Então, essas dificuldades, né, acontecem justamente porque não tem nada maturo no bebê. E quando é que começa a ter um pouco mais de maturidade? A sucção, por exemplo, esse reflexo, entre a 27ª e a 28ª, o bebê já consegue desenvolver. E essa coordenação, veja só, a coordenação para deglutir e respirar ao mesmo tempo, né, ele só alcança de 32 a 34 semanas. Então, demora um pouquinho mais. Tá? Então, foi o que a Lari falou. A gente incentiva a mãe no aleitamento, né, mesmo na maior dificuldade. E, quando possível, quando existe, né, a descida do leite, a gente faz a ordenha. A Isa já chegou a falar como é que faz a ordenha? Ou Pra, não? tipo, tirar o leite. Isso. Tem aquele sugadorzinho, não tem? E tem o sugador, mas tem uma técnica que não machuca tanto, que é a manual. Ela falou que coloca água fria, né? Mas daí as meninas falaram que água quente, que sai o leite. Então, a água quente não pode, por quê? Eu vou falar em relação tanto à mãe do RN a termo, quanto à mãe do RN prematuro. A gente não usa compressa quente pelo simples motivo de que, se esse leite estiver começando a descer, usando água quente ou água morna, você vai superestimular, ou seja, você vai fazer uma vasodilatação. Lembra que quente sempre vasodilata, né? Então os vasos ficam bem maiores e aí esse leite começa a descer mais rápido, tá? E o bebê não dá conta, né? Então, se o bebê não der conta, o que vai começar a acontecer, Ana? Que vai endurecer. Vai endurecer. Vai O leite vai empedrar. empedrar. Uhum. Então, o leite empedrar Nossa. pode criar o quê? Como é que é o nome Esqueci o nome. da doença? Ui, esqueci o nome. Uma inflamação da mama, chama mastite. Mastite. Tá? Então, pode dar isso aí. mastite na mulher e aí você piorar ainda mais o quadro dela. Então, é por isso que a gente não usa nem no RN a termo e nem no RN prematuro. A gente sempre faz a ordenha manual, porque só o calor da mão já é o suficiente para vasodilatar um pouquinho e esse leite começar a descer. Tá? Vou falar a experiência própria aqui de casa. Quando começou a descida do leite da Amanda no volume maior que o bem não dava conta, eu ajudar a fazer a ordenha foi muito melhor do que ela fazer sozinha, porque é difícil, né? Porque por mais que você tenha ali a noção, alguém ou uma outra pessoa fazendo é muito mais fácil. Então, quando o técnico, quando vocês forem, né, no hospital, na UBS, realizar esse tipo de ajuda para gestantes, sempre lembra de tentar envolver o parceiro, tentar envolver a avó, a irmã, sabe? Quem tiver na casa para ajudar a fazer essa ordenha manual. Porque é muito, muito difícil mesmo. Não sei se alguma das meninas passou por um problema da mama quando foi amamentar e teve que se auto fazer a massagem para descer melhor o leite.
Eu sofri bastante com isso, principalmente da última, e foi muito bom, porque a técnica me ajudou bastante. Ela fazendo era bem mais É fácil, bem mais fácil, né? isso, do que eu. Eu não dava conta. E Uhum. ela era mais rápida, era muito bom. Nossa, aliviava bastante. É mais cansativo fazer sozinho, é mais dolorido fazer sozinho, né? Uhum, Quando tem alguém que sabe fazer corretamente a técnica, dói muito menos e uma mão quente ali que está fazendo a massagem aquece e diminui a dor, né? E aí o leite começa a descer. verdade. Né? Então, quando a gente vai fazer essa ordenha, a gente não é legal desperdiçar, porque, gente, é um dos líquidos mais preciosos da Terra, é o leite materno. E a gente acaba desperdiçando e nem sabe disso, né? Então, quando for retirar esse leite, guardar, tá? Sempre guardar esse leite em algum lugar, porque a gente vai fazer a doação e os próprios bancos de leite, né? Eles fornecem os copinhos para fazer a guarda no freezer ou na geladeira, né? Se você for alimentar o seu próprio bebê, ou se você for doar para congelar nos frascos do banco de leite. Então, a gente, em qualquer lugar, nunca se usa nem bico artificial, mamadeira, qualquer tipo de bico de borracha, silicone. Por quê? Isso dá certos problemas que não são agora, nunca vai ser agora, vai ser sempre no futuro. Pode entortar, né? A gengiva fica diferente, a conformação dela, porque a boca não desenvolve corretamente, a fala não é desenvolvida corretamente. Então, sempre que a gente for fazer alimentação desses RNs, vai ser ou por Ô, prof, copinho ou com a aconteceu, sonda. aconteceu exatamente isso com uma das gêmeas das minhas pequenas. Uhum, Ela nasceu muito pequenininha, ela ficou na UTI neonatal para ganhar peso. E lá elas não davam na mamadeira, mas dava no copinho. uhum, E depois ela não tinha. A gente fez de tudo para ela pegar no seio, né, para mamar, e ela não pegava, ela não mamava, só a uhum. Ana Cecília. E aí acabei que eu desisti, porque a gente acaba desistindo como mãe, como você está em casa, você não tem um profissional te ajudando, a gente desiste, vai fazer o que é mais cômodo para a gente, né, na verdade. E daí a pequena ficou com uma formação na boca, ela usa aparelhinho no dente até hoje, porque realmente até o céu da boca dela ficou todinho deformado por causa da mamadeira. Porque é muito mole o bico. Então, o céu da boca desce. E aí isso dá problema, inclusive, de fala, né? Então, sempre que... No copinho, qual que é a vantagem do copinho? O céu da boca pode não desenvolver, mas a mandíbula e a língua fica bem desenvolvida. Porque a técnica correta aplicada com a alimentação por copinho, o bebê vai fazer assim, ó. Então, ele mexe tanto a mandíbula quanto a língua, e aí ele consegue mamar e consegue desenvolver melhor. Mas nada substitui o seio materno, não tem jeito. Tá? Então, até quando vai ser feito isso? Até que eles tenham maturidade suficiente, né, 32 a 34 semanas, e peso suficiente para conseguir pegar no peito. Então, o que é o mais importante para a gente fazer essa alimentação por copinho? Sempre evitar a hipoglicemia. Então, assim, um bebê prematuro, será que ele tem os mesmos reflexos de um bebê a termo? Quando o bebê a termo está com fome, o que ele faz? Simples. Chora. 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 Simples, chora. E o que precisa para o bebê a termo chorar? Porque assim, eu não sei a experiência de vocês, mas o meu fica vermelho, faz uma força lascada e começa a gritar. Para fazer tudo isso, o que precisa para ele conseguir fazer isso? Pulmãozinho tá maduro, é isso? Ele precisa de energia. Ele precisa de energia. Energia. Ah, tá. Então, um bebê prematuro, ele tem energia para chorar? Não. Ele não vai ter energia para chorar. Então, ele vai ficar em hipoglicemia
Então, a enfermagem pode nem perceber. E é por isso que é importante ter um horário certinho, a prescrição da nutricionista, do médico, para fazer a alimentação desses bebês, tá? Então, olha só. Tá vendo como é que fica na boquinha do bebê? Então, essa posição aqui, ele mexe tanto o lábio quanto a mandíbula e a língua, né? Os dois lábios. Então, quando a gente for utilizar, sempre lembrar que isso não é um peito. E o leite pode vazar porque a gente não tem a técnica legal, né? A boca do bebê também não foi feita para tomar no copinho. E isso pode levar uma babadinha ou outra. E é por isso que a gente sempre utiliza uma toalhinha e um babador embaixo para não sujar o bebê, a roupinha, enfim, tá? Então esse copinho, olha só, ele é sempre flexível e sem borda, que para não machucar o bebê, tá? Sempre que for fazer isso fora da unidade, o copinho é descartável. Dentro de casa, pode ser um copinho reutilizável, tá? Então, a gente vai sempre ver o volume do copinho, quanto é que cabe num estômagozinho de um bebê. A termo. Acho que é 50 ml, não é? Varia entre 50 e 60 ml. E um bebê prematuro? 20, eu acho. É bem menos, né? Pode variar entre 20 e 30. Se o bebê for 34, 40 semanas, um pouquinho mais. Por isso que a gente tem uma conta, inclusive, que a gente faz para ver quanto é que a gente vai dar de alimentação. Existem prematuros extremos, né? A gente chegou a ver o prematuro extremo? Classificação? Chegou, né? Acho que lembra que eu falei que era abaixo de 27 semanas? Acho que sim. Então, abaixo de 27 semanas tem um prematuro extremo que a gente dá, às vezes, 10 ml de alimentação. É uma seringuinha pequenininha para alimentar esse bebê. Então, o que é importante? Verificar o volume e a temperatura desse leite. Que temperatura tem que estar esse leite? Nem muito frio, nem muito quente, né? Nem muito frio, nem muito quente. Basicamente, temperatura ambiente, né? Para não... Se for gelado, o que pode causar no bebê? Hipotermia. Hipotermia. Se estiver muito quente, pode causar queimadura, tá bom? E a gente nunca dá um volume muito grande, pelo simples motivo de quê? Que ele pode vomitar tudo. Ele pode vomitar, pode haver sobrecarga do estômago desse bebê, tá? Então, se imagina que ele não vomite, ele pode ter que processar muito, isso pode dar cólica, pode dar gases, ele pode até ter uma hipoglicemia por precisar de muita energia para digerir esse leite. Vocês conhecem a história de como não é um nome infeliz, né? Mas como matar um mendigo? Já ouviram falar disso? Não. Não. Quando uma pessoa está morrendo de fome, tipo assim, ela sempre morre de fome, está o tempo todo morta de fome. Aquelas fotos horríveis, né, que a gente sempre vê, que ganham prêmios, dos meninos na África, né, bem magrelinhos mesmo, que não se alimentam há dias ou há meses. O que acontece se você der um prato de comida como o que você come na sua casa hoje para uma dessas crianças? Vai ficar muito pesado, né? Hã? Não vai nem fazer a investigação corretamente. Ela vai morrer. Sério? A criança vai morrer. Por quê? Para fazer digestão, o que a gente precisa também para fazer digestão, pessoal? Energia. Energia. Então, se você tem energia suficiente, a sua peristalse funciona, você produz os ácidos para digestão, que a gente já estudou, né, no sistema digestório. Então, você precisa de energia para tudo isso, inclusive para eliminar, você precisa de energia. Uma criança dessa não tem, né? Um indivíduo que está passando fome há muito tempo não tem energia para isso. Só que ele coloca para dentro a comida e aí o que acontece? Ele sofre uma indigestão.
e essa indigestão pode matar. É a mesma coisa com o bebê prematuro, tá? Então, a gente vai sempre colocar o volume correto e vai colocar o bebê voltado, né? Voltado para o profissional ou para a mãe que você está ensinando ali a fazer a alimentação pelo copinho. Então, sempre abaixo do queixinho vai ficar a gaze ou a toalhinha, né? O paninho de boca. E só vai encostar a bordinha no lábio do bebê, tá? É sempre no lábio inferior, encosta no lábio do bebê e deixa que ele vai tomando sozinho. Ele vai lambendo esse leite e conforme ele cansa, ele para de beber e aí você tira o copinho para ele respirar um pouquinho. Terminou, a gente sempre faz o quê? Descarta. Arrotar. Não, com o bebê. Coloca pra rotar. Coloca para rotar. Ah, tá. Não descartem o bebê. Descarte o bebê, por favor. Então, Achei que era o top. coloca o bebê para rotar. Mas isso é assim, a gente fala para rotar, mas é o mesmo caso quando a gente come muito, tipo, bate aquela feijoada braba no sabadão, e tem que fazer o que depois? O que a gente mais quer fazer, na verdade? Dormir. Dormir. Mas pode deitar imediatamente? Não. Não, por quê? É igualzinho o estômago do bebê, a coisa pode Dá uma voltar digestão. sozinha, né?